Volume 505 do Histórico. A fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento da humanidade está falido. E por isso, com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Tem que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Hoje todos se sentem com o maior tesouro de todos os tempos nas mãos, por conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Para ver que feliz de quem está desenvolvendo seu raciocínio. Feliz de todos que já passaram a se conhecer e saber o que devam de fazer para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje a natureza arrochando os pensadores que já não sabem mais o que devam de fazer, porque já encontraram a negatividade do pensamento e tendo mesmo que procurar novos rumos, encontrando a cultura do seu verdadeiro estado natural, que é saber como voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: eu sou feliz porque estou tratando de desenvolver o meu raciocínio para ter condições de voltar para o meu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, mundo racional. Essa aqui é a verdadeira felicidade. A maior felicidade está no se conhecer. Saber o porquê que assim é, o porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. E de onde são? De onde são? São corpos de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a pessoa tem provas e comprovações, e com base e com lógica, de que é conhecedor do seu verdadeiro estado natural e sabendo como voltar para ele, e ter certeza com base e com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações que o seu verdadeiro estado natural é ser um habitante do mundo racional de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional. E que essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. Porque são de raça racional. E que a cultura racional e a energia racional que está comandando a natureza desmaterializa essa energia que está materializada na cabeça de todos. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Por serem energias puras, limpas e perfeitas, e não essa deformada e poluída aí do chão, que se deformaram por livre e espontânea vontade. Foram chamados a atenção muitas vezes, não quiseram retroceder, e caíram nesse abismo que é essa deformação e transformação natural da natureza. Abismo, sim, porque se tornaram desventurados nessa vida de amargura sem saberem o porquê. Nasciam e sofriam e morriam, e assim viveram as trevas muito tempo, e que quando nasceram do chão ninguém sabia falar nada. Depois de muitos séculos é que começaram a inventar letras e a inventar algarismos romanos e formar palavras. Mas assim mesmo perduraram gagos por muitos séculos. Ninguém sabia dar uma palavra. A gagueira imperou por muitos séculos, até que a energia magnética desenvolveu a língua.
Demorou muitos séculos para que falassem corretamente direito. Eram verdadeiras crianças. Que toda criança é preciso aprender a falar. Porque se nasceram no galinheiro, vai cantar como galo ou cacarejar como galinha. E é por isso que toda criança, todo bicho é preciso aprender a falar. Depois que aprende a falar, ficam grandes papagaios e se metem a sabichões. Se metem até a professores, porque desembaraçou a língua para falar. A energia magnética desenvolveu assim a língua. E assim toda a humanidade passa por esse transe de amarguras que é a infância. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Quem não aprende a falar se torna até um analfabeto. Todo bicho para aprender as coisas dá muito trabalho. Para aprender os ofícios, muito trabalho. Hoje todos estão com a língua solta e falam até demais. Se tornaram linguarudos e as discussões não cessam. E discussões e mais discussões. Hoje discutem por tudo, porque aprenderam a falar. E as preces são um conjunto de palavras reunidas sentimentais para emocionar e catequizar todos que estão ouvindo. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque o que o pensamento e a imaginação fizeram está a caminho da falência. E por isso que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que desenvolver o raciocínio para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, para poder chegar à concórdia, todos concordando com todos. Todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão a caminho da falência, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. Ficam aí parados nessas discussões sem fim, sem resolver coisa nenhuma. Para resolver tem que desenvolver o raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E ninguém sentiu essa mudança dessas duas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, que foi a mudança dessas duas energias, a racional e elétrica e magnética. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A cultura racional é a cultura mais elevada de todos os tempos, porque é o verdadeiro estado natural de todos que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a fase é da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos têm que desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos têm que raciocinar para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Pensando, ninguém chega lá, porque a fase do pensamento terminou em 1935, deixou de vigorar o pensamento. Hoje o que está vigorando é o desenvolvimento do raciocínio, para ver que o mundo já passou por situações muito críticas e vexatórias. Hoje o mundo atravessa as horas mais negras de sua existência, e por isso as coisas estão pretas por todos os lados,
Não existe mais aquela fartura que existia no tempo dos réis. Com um réis comprava 1 quilo de carne seca, 1 quilo de bacalhau, uma lata de azeite. Hoje a miséria e a fome tomou conta do mundo. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém. E por isso estão passando por essa fase da Era do Fogo, de salve-se quem puder e se puder. Nem emprego está existindo, porque as crises dobraram o cabo da boa esperança. Hoje falta tudo. Só o que não falta é a violência. O terrorismo está imperando por todos os lados de todos os países. Hoje é tempo de Murici que cada um tem que tratar de si. A vida tomou forma diferente. Hoje os ricos, os milionários, não se incomodam com a fome que está se passando pelo mundo inteiro, porque todo rico é ganancioso, quanto mais tem, mais quer. Porque todo rico tem medo de ficar pobre. E por isso a ganância está acima de tudo. A ambição não deixa fazer bem aos famintos. Porque todo rico é vaidoso, orgulhoso, prepotente e tem medo de ficar pobre. Por isso tem esses defeitos todos. Não usa fraternidade. Não conhece essa palavra que só existe no nome. Os todos que já passaram a se conhecer raciocinam diferente. E por isso socorrem os que não têm para comer, porque sentem a dor da fome. Porque o raciocínio, nele está a concórdia. E a concórdia faz com que todos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido olhem para os famintos. Quem já está com o raciocínio bem desenvolvido raciocina assim. Agora quem pensa, pensa diferente. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu. Isso é a mania do pensador, porque no pensamento está o desajuste da humanidade e no raciocínio está a união da humanidade. Quem raciocina é completamente diferente de quem pensa. Quem raciocina faz bem sem olhar a quem. E essa é a vida dos fariseus, que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu. Os fariseus é que pensam assim, porque fariseu pensa, não reconhece a dor alheia. A fome e a sede é a coisa pior que existe. E hoje ninguém tem um prato de comida para dar a ninguém, devido às aperturas que todos estão passando. Porque a natureza vem dando esse arroxo nos pensadores para que deixem de pensar e passem a raciocinar. E assim há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para que depois de preparados conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso todos são habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. Por serem de raça racional, estudando a cultura racional, ela trata de desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. E muitos dormem até com os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para sonhar que estão no mundo racional e para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque todos agora querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque não estão aguentando mais os arroxos que a natureza vem dando nos pensadores. A natureza vem apertando os pensadores para passarem a raciocinar.
porque a fase do pensamento terminou em 1935, e a energia que está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio. E todos ligados à energia racional estão ligados à natureza. São conduzidos pela natureza, orientados pela natureza, guardados pela natureza. E quem está guardado pela natureza está livre de todos os males que existem no mundo, porque está guardado pela natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber disso, porque estão vivendo com a consciência racional, a consciência positiva. Porque no pensamento está a consciência negativa. A consciência positiva é uma consciência que tem base, tem lógica, tem uma infinidade de provas e comprovações. E a consciência negativa não tem, porque é a consciência do pensamento e da imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim porque passamos a nos conhecer. Até que enfim não somos mais mortais, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Morte só para quem pensa. Quem pensa morre, porque não conhece o seu verdadeiro estado natural. E ligado a essas duas energias do chão, duas energias da transformação, se transforma para a categoria de bicho irracional. Porque são duas classes, a de animal racional e a de animal irracional. E ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, se transformarão para a categoria de bicho irracional. Por estar ligado a essas duas energias do chão, se transforma para essa categoria inferior. E todos vivendo como bichos, uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque na categoria de bicho irracional prevalece a lei do mais forte. O mais forte domina o mais fraco. O mais forte vive às custas do mais fraco. Hoje todos que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural querem voltar para ele. Todos que estão desenvolvendo seu raciocínio sabem que essa energia que está materializada na glândula pineal é um habitante do mundo racional e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Por essas energias serem puras, limpas e perfeitas. E por isso que o pensamento que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Por essas energias serem puras, limpas e perfeitas. E por isso que o progresso é de pureza. Volume 506 do Histórico. A fase do pensamento terminou em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque sua fase terminou em 1935. E assim é a natureza, em que tudo termina em nada, como terminou o pensamento. Hoje, com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Só infinidade de discussões e não saem disso. Hoje, para resolver, tem que ser com o raciocínio desenvolvido. Para resolver todos os problemas da humanidade, com o raciocínio desenvolvido, terminarão todos os males da humanidade. Porque o raciocínio é o dono da vida, e o dono da vida sabe comandar a vida. E essa energia do mundo racional que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional,
está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, por serem energias puras, limpas e perfeitas. E assim é feita a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por serem de raça racional, é que estão nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional do mundo racional. Desconhecida essa mecânica por muitos, porque a cultura racional desmaterializa essa energia e depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim vem a natureza preparando a humanidade há milhões de milênios, para depois de preparados estarem prontos para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E vem a natureza também arrochando os pensadores. E o arroxo está aí na frente dos olhos de todos, para que os pensadores passem a raciocinar e deixem de estar fanatizados pelas seitas, doutrinas e religiões, por essa infinidade de filosofias e pelas ciências filosóficas e científicas, e por essas infinidades de deuses diferentes, e por essas infinidades de bíblias diferentes umas das outras. Agora, se os fanáticos soubessem quem é o pensamento, ninguém pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa o pensador fazer essa viagem, porque tem compromisso com a vida de levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Tudo que tem princípio tem fim, e na matéria tudo é assim, nasce, cresce, sofre e morre. E de forma que a fase do pensamento teve o seu princípio e teve o seu fim em 1935. E os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, o pensamento está falido. A falência do pensamento. Hoje todos têm que raciocinar, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio. Porque quem está comandando a natureza e a energia racional é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Então só o raciocínio é que pode resolver. E com o raciocínio desenvolvido, acabarão todos esses males da humanidade. Porque no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Com o raciocínio desenvolvido, acabarão todos os males da humanidade, porque a pessoa está ligada na natureza. É orientado pela natureza, é conduzido pela natureza, e é amparado pela natureza. E com a natureza ninguém pode. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Hoje o mundo atravessa as horas mais negras de sua existência, porque não sentiram a mudança das energias por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza,
As mudanças dessas energias, e hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E muitos estão dormindo com um livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botando os livros debaixo do colchão para sonhar com o mundo racional para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Para ver que muitos estão apelando para tudo que podem apelar. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Essa vida do encanto foi um sonho de sofrimento e corrompimento. Todos os mortais sonhando que a vida era essa mesma, e vendo na mesma hora que a vida não podia ser essa, e vendo que a vida verdadeira era outra muito diferente, porque a vida verdadeira são eternos. E por isso está essa energia do mundo racional, materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é a mecânica racional. E com a cultura racional, essa energia é desmaterializada. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Assim é feita a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estamos aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Porque está na hora de todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural. E por isso a natureza está dando um arroxo muito forte nos pensadores, para que os pensadores tratem de raciocinar. E por isso as coisas estão pretas no mundo inteiro devido ao arroxo que a natureza está dando aos pensadores. E assim há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que depois de preparados estejam em condições de conhecerem o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, o mundo racional, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí na classe de animal racional. E é por isso que a natureza está arrochando os pensadores, para que conheçam a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. Porque a fase que está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer ficar mais ligado nessas duas energias do chão, porque são duas energias em transformação. E ninguém quer se transformar da classe de animal racional para a classe de bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque a lei do bicho é a lei do mais forte. O mais forte se alimenta dos mais fracos, como um homem que se alimenta com os bichos mortos. São antropófagos com partes de civilizados. E por isso matam a galinha para comer, matam o peru, matam o pato, matam o boi, matam o cabrito, matam o carneiro, matam as caças no mato para se alimentarem. São antropófagos com parte de civilizados. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. É isso mesmo, antropófagos com parte de civilizados. Civilizados só no nome, porque impera as injustiças, impera o terrorismo, impera a violência que vem destruindo os pensadores. A
A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, e causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro que vem destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de doenças incuráveis como AIDS, que vem destruindo os pensadores. Causou esses males naturais da natureza que vem destruindo os pensadores, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os maremotos, enchentes, calor de matar, frio de matar, faíscas elétricas e uma infinidade de maus tratos natural da natureza para destruir os pensadores. Porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E por perder o direito de viver, estão aí esses males todos destruindo os pensadores. E assim foi a fase dos selvagens. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. E assim está se dando com os pensadores. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza está destruindo os pensadores porque terminou a sua fase em 1935. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isso. Por isso muitos dizem, chegou o fim dessa deformação e transformação racional, como chegou o fim da morte. Porque hoje estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, e todos tratando de desenvolver o seu raciocínio, estudando a cultura racional, para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E a cultura racional desmaterializa essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje todos estão tratando de mudar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso muitos, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar com o mundo racional. Usam de todas essas artimanhas porque ninguém quer mais se transformar em bicho irracional. Porque todo pensador que está ligado nessas duas energias do chão, energias em transformação que se transforma para a categoria de bicho irracional. Porque são duas energias em transformação. Se transformam para a categoria inferior a essa em que está, de animal racional. Porque estão ligados a essas duas energias que se transformam de uma vida para outra vida que é de irracional. E assim são as mudanças naturais da natureza. E que muitos, sabendo que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, e por ter conhecimento desse conjunto, deixaram de ser materialistas. Hoje são racionalistas, porque ninguém quer mais nada com a matéria, em saber que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos querem raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Que têm muita certeza que vão mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para mudar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso estão estudando a cultura racional noite e dia e noite,
para voltar para o seu verdadeiro natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que o arroxo que a natureza está dando nos pensadores é muito grande. Ninguém está aguentando mais a vida da matéria. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. E assim há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para depois de preparados estarem em condições de conhecerem a fase do terceiro milênio, a fase da mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, que está esperando todos de braços abertos, que por livre e espontânea vontade, pelo abuso do livre-arbítrio, acabaram ficando deformados, poluídos, e vivendo nessa podridão que é a matéria cheia de defeitos. E por isso são morrinhentos, catinguentos, moforentos, fedorentos, que usam a água para disfarçar que são limpos. Usam os desodorantes para passar os maus cheiros do corpo. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Na cultura racional só se vê verdades contundentes. Não se vê meias verdades, porque na cultura racional está a verdade das verdades. É uma cultura que não tem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem infinitos, nem transfinitos, porque é a cultura da verdadeira origem da humanidade. O natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Volume 507 do Histórico. A natureza cobra com juros muito altos todos esses que fizeram uso do livre-arbítrio e da expansão a todas as vontades pela liberdade que Deus nos dá. Abusam da liberdade e por isso cometem crimes hediondos contra as leis naturais da natureza, que é tirar a vida de seu próximo. E a natureza diz: amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o procedimento de todos que estão desenvolvendo o seu raciocínio. Não vai contra as leis naturais da natureza, porque sabe que a natureza cobra com juros muito altos, porque sabe que vai se transformar em bicho irracional e viver como bicho, uns contra os outros e matando uns aos outros, porque a lei do bicho é a lei do mais forte, como estão vendo aí. A bicharada do chão prevalece, a lei do mais forte. Hoje todos que passaram a se conhecer cumprem a lei natural da natureza, que é não desejar ao seu próximo o que não quer para si mesmo. Mas quem não é racional pensa diferente, e não sabendo por que pensa, porque se soubesse por que pensa, não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E o raciocínio, como a vida é dele, ele não deixa o pensador fazer uma viagem dessas, porque tem compromisso com a vida, por ser uma energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E aí está,
sendo desmaterializada essa energia do mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Chegou o fim dessa deformação e transformação racional. E o fim da morte. Porque agora sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural. E a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, aí está provado e comprovado com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações, como todos mudarão muito breve para o seu verdadeiro estado natural. O natural é o ponto básico, porque é o ponto principal, por ser natural de toda essa deformação e transformação racional. É o ponto positivo, enquanto na matéria está o ponto negativo. Porque o progresso da matéria é um progresso de destruição, é um progresso que vai a regresso. E a cultura racional é construtiva, porque leva todos para o seu verdadeiro estado natural. E construir é indício de bom caráter, e destruir é indício de mau caráter. Por isso, o progresso da matéria é um progresso de destruição. E o que destrói é a parte negativa, e o que constrói é a parte construtiva. E aí está sendo desmaterializada essa energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica da racionalização dos povos, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional. E assim é feita a mudança de todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, porque sabe que a natureza está arrochando os pensadores para que deixem de pensar e passem a raciocinar. E por isso está aí esse grande arroxo na vida da humanidade. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isso, dizendo: é verdade, se estamos passando por tudo isso, culpados são os arroxos que a natureza vem dando nos pensadores e sofre toda a humanidade. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela nos livros do Universo em Desencanto, como é feita a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e causou todo esse desequilíbrio dos pensadores. Porque terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Então aí veio o fracasso dos pensadores. E assim é esse mundo, que a palavra não era mundo, era imundo. Imundo, imundos por serem de matéria poluída. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. Hoje estão conhecendo bem o que é a matéria. Por isso muitos já deixaram de ser materialistas, de serem fanáticos pelas seitas e doutrinas de religiões, por serem fanáticos por essas infinidades de filosofias, por serem fanáticos pela ciência filosófica e científica, e por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros, por essas infinidade de Bíblias diferentes umas das outras. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. O fanatismo tomou conta da humanidade de uma tal maneira por não saberem o porquê pensa. Se soubessem o porquê pensam, não eram fanáticos. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele é inimigo do pensador. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador, e o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida.
A energia que está materializada na glândula pineal não deixa a pessoa perder a sua vida numa viagem que muitas vezes é uma futilidade. O início de uma nova era foi em 1903, quando a estrela caiu no portão do racional superior da Terra. Ali entrou uma nova era, a era da racionalização dos povos, que toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por serem de raça racional. Hoje todos estão sabendo que esta era entrou em 1903. A era do terceiro milênio, a era da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional, porque todos vieram do mundo racional. E por isso todos são extraterrenos, porque são habitantes do mundo racional materializado nessa deformação e transformação racional. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica da razão da vida, a mecânica racional. E por meio da cultura racional, esta energia desmaterializada e depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que lá todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. E por isso muitos estão estudando a cultura racional e recordando para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, e pondo o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria, porque a natureza está arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar e não pensar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, para preparar o pensador para a fase do terceiro milênio. Preparar por meio dessa lapidação, por meio do sofrimento. Essa que é a lapidação. E por isso há milhões de milênios todos vêm sendo preparados, para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso está aí essa energia que é um habitante do mundo racional materializado na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu progresso de pureza, por ser uma energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque já viram que ligados nessas duas energias do chão, são duas energias em transformações que se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Como já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Assim vive a bicharada do chão. Prevalece nesse mundo a lei do mais forte. O mais forte se alimenta com os mais fracos. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Essa lei impera até no meio dos civilizados. E por isso vivem matando uns aos outros, porque impera também a lei do mais forte. Imperam nas duas classes. Do animal irracional e do animal racional impera a lei do mais forte. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade, a vida é mesmo assim. Hoje o mundo atravessa as horas mais negras de sua existência. E por isso as coisas estão pretas no mundo inteiro, ninguém tem garantias. Porque estão atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E por isso a violência imperando,
os assaltos às roubaleiras, porque a situação é de salve-se quem puder e se puder. Quem estiver com um livro desse nas mãos está salvo, porque tem a proteção da natureza. Imperando-se o imperialismo de Lúcifer, porque onde está o dinheiro está tudo de ruim, estão as mortes, estão os desastres, estão tudo de ruim. Tudo isso porque não tiveram condições de sentir as mudanças naturais dessas energias, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. É por isso que está esse vandalismo no mundo inteiro, ninguém respeita ninguém. E a destruição destruindo os pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão a caminho de sua liquidação. O terrorismo destruindo os pensadores, as guerras destruindo os pensadores, os desastres destruindo os pensadores, e que no mundo inteiro está cheio de desastres e pela ordem destruindo os pensadores. Doenças novas destruindo os pensadores, como a AIDS, os males naturais da natureza, que são muitos, destruindo os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. Assim como terminou a fase de selvagens, a natureza tratou de destruir os selvagens. Está se dando com os pensadores a mesma coisa. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza está destruindo os pensadores, até com doenças novas como a AIDS. E o pensamento não encontra recursos para liquidar. O porquê é uma evolução natural da natureza, e o que é natural, todos sofrem as consequências. É por isso que o sofrimento no mundo inteiro triplicou, aumentou demais, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí essa grande mortandade dos pensadores no mundo inteiro. Essa fase em que ninguém tem garantias da era do fogo, de salve-se quem puder e se puder. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, ficam discutindo a vida inteira e nada resolvem. Tudo ficando nas discussões. Só o que resolve é o desenvolvimento do raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do seu desenvolvimento, do seu progresso. E é por isso que a natureza está arrochando os pensadores e o sofrimento aumentando cada vez mais com os arroxos que a natureza está dando. Para que todos conheçam a fase racional, para que todos conheçam a energia racional, a energia do verdadeiro estado natural da humanidade. Que o verdadeiro estado natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 508 do Histórico.